Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Dia de Mente Saudável. Eu sou Luiz Augusto Malta, médico pela UFMG, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG, seu canal Mente Saudável. Eu queria te pedir para fazer sua inscrição, caso ainda não seja inscrito. Se estiver gostando muito do conteúdo, visite metodomentesaudável.com.br. Vamos falar hoje sobre um tema muito difícil para a nossa sociedade, né? A gente realmente não sabe ainda direito como lidar com isso, que é o quadro de demência, né? São os quadros de demência. O que a gente faz com os nossos idosos que estão com demência, né? Normalmente representa um custo altíssimo para as famílias, representa um trabalho enorme para as famílias. As casas de repouso ainda estão se desenvolvendo, né? Ainda estão num valor assim que poucos podem pagar. Então vamos comentar um pouquinho das diferentes formas de demência, como que a gente pode detectá-las precocemente e o que a gente pode fazer para retardar ao máximo a evolução desses quadros, né? Não existe um tratamento específico para demência, né? Para reverter o quadro de demência. É um quadro que, uma vez iniciado, a gente tem que fazer com que a evolução seja a mais plana possível, né? Se a gente não tratar, a evolução da cognição vai ser assim. Então, demência é um deterioro cognitivo, né? Um empobrecimento da nossa capacidade de pensar, né? Muitas vezes as pessoas acham que demência é perda de memória. Memória é uma das características da demência, né? A perda da memória. Tem várias outras, né? O pragmatismo, a capacidade de discurso, a capacidade motora, né? A capacidade de resolver problemas. Isso tudo está ligado à demência. Mas o objetivo desse vídeo é falar das diferentes formas de demência, como que elas se apresentam e como que você pode detectá-las precocemente, né? Então, a gente tem a mais conhecida aí, né, que é o Alzheimer, né? Mal de Alzheimer, né, que seria o certo, para não falar Alzheimer, né? Que é a substituição da substância negra, né, que é a parte pensante do cérebro, né, por substância branca. Basicamente é isso que vai acontecendo, né? O cérebro vai morrendo, né, a parte que realmente importa do cérebro, né? E a pessoa vai tendo um deterioro cognitivo. Normalmente as demências de Alzheimer são muito de evolução rápida, né, de evolução fulminante, principalmente quando elas são iniciadas mais cedo, né, por volta dos 50 e poucos ou na virada dos 60 anos, né. É uma evolução terrível, né, muito triste você ir vendo a pessoa piorando ali a cada semana, né, a capacidade dela de autonomia, né, de resolver a própria vida. Então é a mais comum, a mais típica, né? E ela acontece justamente assim, a substância ela é difusa, né? A substância negra vai sendo moída pelo cérebro, né? Moída pela doença. Então essa não tem muito jeito, né? Existem outras formas de demência. A demência, uma que assusta muito, né? Que a gente acha que o idoso está ficando louco, é a demência de corpúsculos de Lewy, né? Existe a formação de pequenas estruturas, né, no cérebro que faz com que a pessoa comece a ter delírios, como se ela fosse esquizofrênica, né? Então a pessoa acha que está sendo roubada, a pessoa acha que não está na casa dela, né? Que estão fraudando a vida dela, que estão substituindo pessoas por impostores, né? Essa é a característica da demência de corpúsculos de Lewy. Normalmente não tem um prejuízo inicial de memória, nem de capacidade de resolver problema, mas a pessoa fica ali sofrendo muito com aquele delírio, né? Pode ter alucinações visuais, inclusive, né? O que não é comum nos quadros de esquizofrenia. Esquizofrenia, normalmente, o comum é a alucinação auditiva ou olfativa, né? Enquanto que na demência de corpúsculos de Lewy, as alucinações visuais podem vir. Então, se o idoso começou a cismar com as coisas, começou a achar que está sendo roubado, começou a ter alucinações, né? Olha lá, vocês viram um rato na parede, vocês viram uma coisa, isso pode ser um sinal precoce de demência de corpúsculos de Lewy. Demência de Pick, né? Outro tipo de demência, que é uma demência que atinge principalmente a região frontotemporal, né? É a região que coordena o nosso pensamento, é a região que faz com que a gente tenha iniciativa, né? Que a gente queira iniciar uma conversa, que a gente queira gravar esse vídeo, que a gente queira, enfim, levantar para beber água, para ir no banheiro, essas coisas. Se você tem um comprometimento dessa região, você vai ter um comprometimento da integração do seu pensamento. Então ocorrem duas coisas na demência de Pick.
ou a pessoa não tem iniciativa ou ela tem um comportamento inadequado. Por exemplo, aquela pessoa, aquele idoso, aquela idosa que sempre foi muito educado, muito gentil, muito elegante, de repente começa a contar piada inadequada na mesa de almoço de domingo, às vezes tira a roupa em público, né? Às vezes não consegue desenvolver bem. O telefone tocou aqui, eu me desconcentrei. Não consegue desenvolver bem, né? E tem esse comprometimento da integração do pensamento. Então, a demência de Pick se caracteriza tanto pela falta de iniciativa quanto pela iniciativa para comportamentos inadequados, tá certo? E existe a demência vascular, né? Ela vai se formando, ela tem uma evolução parecida com o quadro da demência de Alzheimer, só que ela tem uma evolução em degraus, porque ao invés de ter uma evolução contínua, porque vão acontecendo pequenos AVCs na cabeça do idoso, né? E ele vai perdendo a cognição aos poucos. Tem um micro AVC, perde um pouquinho. Tem outro micro AVC, perde um pouquinho. E assim por diante, né? A evolução é mais global, né? Parecida com a de Alzheimer, só que normalmente ela é mais lenta e ela é mais em degraus ao invés de ser contínua, né? Então, basicamente, esses 3 tipos de demência, essa diferenciação que eu falei para vocês, ela ocorre principalmente no início da doença, né? Então, você vendo alguma dessas características, procura um geriatra, procura um neurologista, procura um psiquiatra, né? Um médico da sua confiança, um médico bem indicado, para ver o que pode ser feito para retardar ao máximo a evolução dessas doenças, né? Como eu disse, é um sofrimento enorme para as famílias, ninguém quer isso para os nossos idosos, né? E é um desafio para a sociedade aí manter esses idosos o mais funcionais possível, né? Dentro das limitações que essas doenças trazem. Combinado? Então, tem tratamento, né? É possível tratamento para retardar a evolução e é isso que a gente quer, né? Então a gente continua por aqui às segundas e quintas-feiras. Não deixe de fazer sua inscrição no canal se ainda não tiver inscrito. Se estiver gostando muito do conteúdo, visite metodomentesaudável.com.br. Muito obrigado a todos e até a próxima.